Começa agora Cases de Sucesso. Entrevistas reveladoras e instrutivas para você também ser uma pessoa de sucesso. Com a consultora empresarial Jaque Buozzi. Começa agora Cases de Sucesso com Jaque Buozzi. Estamos aqui com Alex Krause, mais conhecido como Alex Celular. Bem-vindo, Alex. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Que bom. Alex, conta pra gente a sua história de sucesso, começando pela sua infância. Como que foi sua infância, Alex? Bacana. Eu sou sinopense, nasci em Sinop. E quando eu era criança, meus pais se mudaram para Cláudia. E então, estudei sempre em escola pública, no colégio estadual que tem lá na cidade de Cláudia. Fui do pré-1 até o terceiro ano. Depois, no início, né, meus pais chegaram lá, então foi aquela história, trabalhavam em serraria. Depois tiveram a oportunidade de comprar a casa na cidade. E aí foi aquele avanço. Então, assim, eu tenho várias recordações eu muito pequeno, caminhando pelo pátio da serraria, aquela história assim, né, de infância. Muito mato fechado, a cidade na época era imagina, uma floresta, né? Então, essa é a minha principal lembrança, assim, ali da minha primeira infância, do que eu tenho. Depois já me recordo já nas cidades, meus pais já eram comerciantes, tiveram a oportunidade de ter daí um pequeno comércio lá, e aí eu já tenho uma fase em que eu vivo na cidade, então assim, é bem bons amigos, aquela história de cidade pequena, sabe? Então é mais ou menos isso. Então foi uma infância tranquila, gostosa? Foi muito tranquilo, visitava muitos sítios, né? Então tem uma meia-avó minha lá, que é muito amiga da minha mãe, a gente ia muito pro sítio, aproveitava muito para ir pescar, se divertir. Então, assim, eu vivi uma infância muito maravilhosa. Valeu muito a pena. Que bom, que bacana. Alex, conta pra gente um pouquinho da sua adolescência. Como que foi? Como foi seus primeiros trabalhos? Legal. Bom, acho que todo adolescente, né, não é muito diferente quando é menino, né? Então, adora moto, adora aquela bagunça, carro, aquela coisa assim. E eu sempre gostei muito de trabalhar, eu acho que porque minha mãe sempre falava assim, sabe? Não, quando você tiver uma idade, a gente já vai arrumar um empreguinho pra você ganhar o seu dinheirinho, aquela história toda. E isso foi bem interessante, porque com 11 anos, quando eu comecei a trabalhar, e tinha na época, os videogames, né? Então eles alugavam por hora, né? E eu fui trabalhar num videogame desse. E eu acho que eu gostava tanto de trabalhar lá que eu nem usava meu horário, que eu tinha direito para poder brincar, tanto que eu gostava de trabalhar, o prazer que eu tinha. Isso com 11 anos. Com 12 anos, eu fui trabalhar numa central de fretes. Trabalhei mais de quase 2 anos lá. E depois eu fui para o escritório de contabilidade também. Tive a oportunidade de trabalhar, de visualizar como funcionava a contabilidade. Isso com quase 15 anos. E aí eu acho que eu tive uma oportunidade muito interessante, que com 15 anos eu tive o meu primeiro emprego formal mesmo, né, digamos assim. Na época podia se registrar, menor, e eu fui trabalhar no escritório de uma madeireira, e para mim foi um aprendizado incrível, porque as pessoas que eu conheci lá, as pessoas que eram os meus líderes lá, o Dinarte, o Silvio, o Sebastião, uns homens, pessoas sérias, pessoas magníficas, e eu, moleque de tudo lá no meio deles, tendo a oportunidade de trabalhar, de conhecer como funcionava o centro de custo da empresa, parte de produção. Então fiz ótimos amigos lá, e aí com uns 17 anos para quase 18 anos, foi onde eu resolvi largar aí o emprego e me aventurar na vida empresarial. Então assim, a minha adolescência eu sempre trabalhei, eu acho que foi esse impulso que minha mãe sempre cutucando, né? Vamos lá, pegar seu dinheiro e tal, aquela história. Mas isso valeu muito a pena, foi muito positivo. Alex, você começou bem cedo e fazendo atividades diferentes. E esse impulso da sua mãe, você acredita que seja um dos elementos para o seu sucesso hoje? Com certeza, isso não resta dúvida, né? Então a minha mãe, o meu pai, que sempre foi um grande exemplo para mim, de homem, de ser humano, de uma pessoa batalhadora que sempre correu atrás daquilo que queria.
a base familiar, ela é muito importante, né? Porque se você... Acho que tudo que eu sou hoje, em termos de caráter e de pessoa, eu devo a eles, né? De sempre ver eles dando o melhor deles, oferecendo pra gente, logicamente que as condições não eram as melhores possíveis na época, né? Até porque não tinha muita coisa para oferecer mesmo, mas sempre dando o seu melhor. Olha, estuda, aproveita as oportunidades que você está tendo, aproveita no trabalho. Então, assim, o pai e a mãe, eles são os influenciadores para que a gente trilhe um caminho de sucesso, digamos assim, né? Que bacana, Alex. E aí, conta pra gente um pouco aí desse início da sua empresa, com 17 anos? Nossa, gente, presta atenção, 17 anos ele já começou a empreender. Conta pra gente. Legal. Então basicamente, funcionou o seguinte, a telefonia celular no estado, ela estava começando a abrir em pequenas cidades, recente, tinha iniciado em Sinop, e aí ia começar nas cidades pequenas. Então, isso foi um alerta na nossa cabeça, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Então, em uma conversa de família lá, meu pai e minha mãe, olha, acho que a gente vai mandar documentação para tentar vender isso aqui, quando tiver. Então, no ano 2000, foi providenciada a documentação, a telefonia ainda era estatal, né? Então ainda era a TCO na época, para quem se lembra aí, né, da telefonia. E a gente mandou essa documentação, durou mais de um ano e meio, até que a gente conseguiu toda a conclusão do processo. E quando abriu, a gente foi para Cuiabá, tem até uma história bem interessante, fui com a minha mãe. E vindo de Cláudia para cá, o carro estragou, foi aquela bagunça. E parece que foi, na verdade, um ponto importante para falar assim, olha, não desista porque esse é o caminho certo, né? E a gente conseguimos chegar, fomos lá, fizemos treinamento, e logo que eu voltei de viagem, abriu o sinal de telefonia. Então a gente já começou a vender, e de lá para cá, graças a Deus, tem sido maravilhoso, sabe? O ponto chave foi ali nos anos 2003 para 2004, quando privatizou, porque daí virou o negócio que a gente conhece hoje, né? Telefonia, as operadoras que tem hoje. Então, na época, a Vivo comprou e aí a gente virou uma empresa privada. Em 2004, eu comecei a colocar as minhas asinhas para fora, né? Foi quando eu comecei a tentar expandir o negócio, conhecer que caminhos que eu deveria tomar, já que eu acho que assim, as pessoas falavam isso, mas eu não tinha noção da palavra, né? Porque falavam assim, você é muito empreendedor, visionário, isso e aquilo. E talvez, eu acho que com 20 e poucos anos eu não tinha muita noção do que era isso, também para falar bem a verdade, não sabia o que era isso. E aí eu comecei a buscar essas oportunidades fora, vi que aquele mercado para mim já não era mais suficiente, e aí foi quando eu comecei a abrir minha primeira filial, e aí fizemos uma experiência, deu muito certo durante anos essa filial. E em 2008, eu tive uma oportunidade de fazer a aquisição de uma loja aqui em Sinop, né? Então, na época, é importante lembrar assim que quando a gente olha talvez para o empresário e fala assim, não, ele deu certo porque ele tinha um dinheiro, né? Eu acho que eu tinha uma grande vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que eu tinha muita vontade, a desvantagem é que eu não tinha dinheiro, né? Então, assim, o primeiro passo foi fechar uma boa negociação para poder pagar essa empresa, e aí sim dar esse avanço. Então eu vim para Sinop em 2008. E aí hoje nós temos 2 filiais em Sinop e uma filial em Alta Floresta, né? Nós temos. E estamos aí com um projeto de expansão também. Estamos fazendo um estudo junto com a operadora para a gente expandir em algumas cidades. Já temos uma sala adquirida no Shopping Sinop. Sabe que vai ser um grande empreendimento, vai ser aí com certeza um mega negócio para Sinop e toda a região. Então, a minha história empresarial, ela se resume a isso, sabe? Você começa pequeno, aí você vai aprendendo, você erra muito, e o único jeito mesmo de aprender é quebrando a cara, essa é a verdade. E aí depois que você quebra, esse aprendizado você absorve, e aí sim que você vai conseguir conquistar algo maior, que é o que todos buscam aí, que é ter uma estabilidade financeira, ter uma empresa produtiva, com bons colaboradores. Isso depende daquele primeiro passo que você tem que dar lá atrás. Que interessante. Alex, eu vi em você, assim, o elemento coragem, né? O coragem porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu só vou abrir uma empresa depois que eu tiver tantos R$1.000. Eu só vou abrir uma empresa quando eu souber tudo sobre isso. Claro, a gente tem que ter conhecimento sobre o negócio.
é importante. Mas assim, ter a coragem de ir fazendo e também conhecendo, tateando, para poder ter o sucesso. Correto. Eu acho que você levantou um tema bem importante. Porque assim, o empresário, a pessoa quando ela quer empreender, nós precisamos também dividir as pessoas entre os aventureiros e aqueles que verdadeiramente têm esse perfil, né? Porque às vezes a pessoa quer se aventurar. Não, eu vou largar meu emprego aqui e vou montar um negócio porque esse é o negócio do momento. Vou montar uma paleteria porque é o negócio do momento. Vou montar uma franquia porque é o negócio do momento. Então, as coisas são um pouco diferentes. O ideal é que a pessoa tente buscar algo que ele se identifique, né? Então, no meu caso em específico, eu sempre, desde muito pequeno, na escola, eu adorava ir lá e fuçar no computador da escola, né? Tinha salinha de informática. E depois, parece que isso meio que linkou com a ideia daquilo que eu queria acrescentar. Então, é importante a pessoa se identificar, porque ele vai ter que ter coragem para dar a cara a tapa, mas também tem que fazer e ver com o que é que eu me identifico, né? O que é que eu vou fazer? Que não é uma atividade não é uma decisão fácil de você tomar. Que atividade que eu vou fazer pro resto da minha vida, né? Sim, então... correto. Tem a diferença mesmo da coragem e a diferença de ser aventureiro, né? A coragem, e você trouxe o elemento fundamental, né? Que é gostar, se identificar com a atividade. Isso é com certeza fundamental. Alex, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse a dica para as pessoas que gostariam de ser uma pessoa de sucesso como você. Legal, Jaque. Bom, eu vou falar para quem tem aí muita vontade, né, que quer crescer, que quer buscar, que quer alcançar o sucesso. O que você tem que pensar da seguinte forma. Pense dentro da caixa ou fora da caixa, enfim, como dizem os ditados, mas o mais importante é a ação que você vai ter para pôr isso em prática, né? Pense como que eu vou fazer para que isso aconteça, porque só pensar você não vai chegar a lugar nenhum. E o sucesso nada mais é do que você trilhar as suas metas diariamente, alcançar pequenas metas, para que você consiga chegar no tão sonhado grande sucesso, que esse é a tua meta maior, é lá onde você vai alcançar um grande resultado. Fantástico, maravilhoso. Obrigada, Alex, pela participação. Gostaria de agradecer a Amélia Amor, que fez a minha maquiagem. Que vocês também sigam ela nas redes sociais, Amélia Amor. E também me sigam, né, Jaque Buozzi. Obrigada, Alex. Obrigado, um grande abraço a todos. E progressão para todos nós. Beijos.